irmãos, abra a sua Bíblia no segundo livro de Crônicas, capítulo de número 7. Amém? Segundo livro de Crônicas, capítulo de número 7 e versículo de número 11 até o versículo de número 15. Crônicas fica depois de 2 Reis, certo? Antes de Jó, antes de Salmo e depois do livro de Reis. Quem achou pode dizer amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus. Leiamos todos juntos. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração, e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, e se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos, atento os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Louvado seja Deus. A oração pela pregação já foi feita, não necessita orar. Iremos entrar na mensagem. Meus amados e queridos irmãos, ouvintes da palavra de Deus, traremos nesta noite a mensagem que tem como título o arrependimento diante de Deus. Esses versículos lidos nesta noite retrata um feito de Salomão, ou um grande feito, uma obra de grande magnitude que Salomão realizara em prol do serviço sagrado do Senhor. Essa época pode-se dizer que foi a época do ápice da vida espiritual de Salomão. Depois ele teve um declínio espiritual que não entraremos nesta noite, porque o objetivo da mensagem não é esta, mas nessa época, nesse período, Salomão vivia uma vida espiritual abundante na presença de Deus. Salomão havia feito uma grande obra, que foi a construção do templo, que foi projetado, sonhado pelo seu pai Davi e executado por Deus por intermédio do sábio Salomão. E nesta época Salomão buscava o Senhor verdadeiramente. Salomão orava a Deus constantemente. Salomão andava com Deus, tinha relacionamento com Deus, tinha intimidade com Deus e falava com Deus. No versículo de número 11 fala que Salomão acabara a obra da casa do Senhor. E a palavra de Deus fala no versículo de número 12, que Deus fala que ouviu a oração de Salomão. Deus aparece dizendo que ouviu a oração do rei de Israel, o rei que havia conquistado territórios, havia ganhado batalhas, havia ganhado guerras, e que mantinha essa espiritualidade com Deus, e acabava de realizar aquele grande sonho de construção de um templo. E aí, voltando um pouco mais,
no capítulo 6 e no capítulo 7, em uma das orações de Salomão, diz a palavra de Deus que a glória de Deus caiu sobre a casa e os sacerdotes não podiam adentrar a casa porque a glória de Deus era notória naquele ambiente. Salomão era um homem que buscava a Deus em oração, e aí Deus, respondendo a sua oração, Deus traz uma grande revelação acerca da humilhação, acerca da oração e acerca do arrependimento. Bendito seja Deus. A palavra de Deus diz que Deus falou: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar gafanhotos que consumam a terra, e se vier peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome, e aí vem o segredo, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, esse convertimento pode ser traduzido por arrependimento. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. O arrependimento, meus amados e queridos irmãos, é um pressuposto para recebermos o perdão de Deus. E uma vez recebendo o perdão de Deus, nós iremos caminhar para receber a presença de Deus. Uma vez recebendo a presença de Deus, iremos caminhar para Deus ouvir as nossas orações. E aí nós entraremos agora no primeiro ponto da mensagem. O arrependimento conduz a pessoa a receber resposta de Deus na oração. O arrependimento conduz a pessoa a receber de Deus resposta na oração. Deus promete, depois que fala com Salomão, ele promete ouvir a oração de Israel, ouvir a oração do povo de Deus. Ele promete sarar a terra, ele promete grandes coisas, mas há uma condição. Observe mais uma vez o versículo, é condicional. Ele diz: se o meu povo, se condicional, se o meu povo, sobre quem for invocado meu nome, aqui eu já estou lendo outra tradução, se humilhar, orar, buscar a minha face e se arrepender da sua conduta, eu do céu escutarei e perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. E aí nessa outra tradução diz: doravante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos à oração feita neste lugar. Essa tradução é a tradução da Bíblia de Jerusalém. Então vemos que Deus promete responder a oração de Israel. Trazendo para os dias de hoje, Deus promete responder a nossa oração. Se buscarmos ao Senhor, nos humilharmos diante de Deus, buscar a sua face, e se nos convertermos dos nossos maus caminhos, os seus olhos estarão abertos e atentos, os seus ouvidos à oração que se fizer. Bendito seja Deus. Arrependimento no dicionário significa mudança de ação, mudança de opinião, mudança de comportamento. O arrependimento nos faz reconhecer o valor do sacrifício de Cristo, o sacrifício vicário na cruz do Calvário. O arrependimento nos conduz ao perdão de Deus. O arrependimento nos conduz à salvação e à vida eterna. O arrependimento nos conduz à presença de Deus. O arrependimento é um
quer que você ou qualquer pessoa receba a presença de Deus. O arrependimento é um pressuposto para que possamos ter relacionamento com Deus. O arrependimento é um pressuposto, é uma condição para que nós possamos caminhar com Deus, andar com Deus, conhecer um pouco de Deus e de Deus recebermos respostas de nossas orações. E aí eu pergunto: você tem recebido resposta nas suas orações? Se não tem, passe a exercitar esta prática do arrependimento, porque todos os dias temos algo a nos arrependermos. Todos os dias temos algo a pedir perdão a Deus. E aí, meus amados irmãos, quando nós praticamos essas práticas, quando nós nos comportamos desta maneira, diz a palavra de Deus que Ele, o Senhor dos Exércitos, irá ouvir as nossas orações. Então, primeiro, o arrependimento nos conduz a receber de Deus resposta na oração. Segundo, o arrependimento conduz à confissão. Não há como praticar a nossa fé ou praticar o cristianismo sem arrependimento, porque sem arrependimento não há confissão, e o arrependimento conduz à confissão de iniquidades ou de pecados. Observe, a nação de Israel, ou especificamente falando o reino de Judá, foi levado cativo para a Babilônia e lá permaneceu por 70 anos. Motivo pelo qual a nação judaica fora levada para o cativeiro babilônico foi a prática do pecado, a desobediência, a injustiça social, dentre outros pecados. E eles foram levados e lá permaneceram por 70 anos. Ao cabo de 70 anos, a nação judaica retorna para o seu território. Uma nação completamente destruída, espiritualmente falando, politicamente e economicamente. Politicamente falando e economicamente falando, a nação estava em ruínas. Não havia mais rei, não havia mais exército. Na questão espiritual, o povo não praticava mais a sua espiritualidade, as suas orações, a sua religião, a religião mosaica, a lei de Moisés. Eles haviam esquecido, esqueceram até a pronúncia de Deus, o tetragrama, Yahvé, YHWH. Não se sabe que pronúncia é essa, porque eles perderam a pronúncia correta. E aí vem a tradução Yahvé, mas não se sabe. Eles perderam a pronúncia, perderam o seu idioma, não falavam mais hebraico, voltaram falando aramaico. Mas algo chamou a atenção de Deus no comportamento daquele povo, um povo destruído, um povo arruinado, um povo de joelho diante dos seus inimigos. Mas algo chamou a atenção de Deus. No capítulo de número 8 de Neemias e número 9, nós vemos um povo com fome de Deus, um povo que buscou o arrependimento, o povo que no passado havia virado as costas para Deus, havia virado as costas aos profetas de Deus, haviam virado as costas à palavra de Deus. Naquele momento eles estavam arrependidos, com fome e sede de Deus.
versículo 11, que diz: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. A nação israelita estava nessa situação, com fome, com sede de ouvir a mensagem de Deus, de ouvir a palavra de Deus, de ouvir a voz de Deus, um povo arrependido. E aí eles buscam Esdras, o escriba, e suplicam para ouvir a palavra do Senhor. Suplica para que Esdras lesse a Torá, a lei de Moisés. Eles queriam se alimentar da palavra do Senhor. E depois que eles realizam uma festividade religiosa, escutando a palavra do Senhor, praticando os conceitos judaicos, as festas israelitas, o povo chorava, sentindo a presença de Deus e se arrependendo dos seus pecados, de suas iniquidades. Olha que maravilha! Deus se alegra quando o povo se ajoelha diante dele e confessa seus pecados, porque o arrependimento conduz à confissão. E no capítulo 9 de Neemias, a nação israelita confessa os seus pecados, as suas iniquidades, a sua rebelião, a sua transgressão diante de Deus, e Deus se alegra com tal atitude. Houve uma reforma naquele momento e naquele instante. E por falar em reforma, nós estamos no mês da reforma protestante, 503 anos de reforma, 31 de outubro de 1517, Deus usou Martinho Lutero para resgatar os preceitos, os conceitos bíblicos cristãos que as nações de todo o mundo haviam esquecido. E aí, quando é desencadeada aquela grande reforma, as pessoas também se arrependeram, a começar pelo continente europeu, e experimentaram um grande avivamento, despertamento, abundância da presença de Deus. Então o arrependimento, ele faz isso no coração humano. E quando o homem, o ser humano, de forma generalizada, homem e mulher, ele pratica o arrependimento e ele confessa as suas misérias espirituais, diz a palavra de Deus que o Senhor, o Deus, se alegra, e ele se torna um indivíduo apto para orar aos céus, e Deus dos céus responder às suas orações. Bendito seja o nome do Senhor. Quantas pessoas hoje, nos dias atuais, estão naquela condição? Pessoas que morrem de sede, de fome pela palavra de Deus. A palavra de Deus que serve como alimento, como vitamina, como proteína para a nossa alma. É impossível um ser humano viver sem a presença de Deus, assim como é impossível o nosso corpo viver sem comida e sem bebida, sem água. Há muitas pessoas mortas por aí afora. Sabe por quê? Porque ainda não se arrependeram. Porque ainda não confessaram os seus pecados. Porque ainda não se atentaram a abrir seus ouvidos para ouvir a palavra de Deus. E aí falta essa confissão. Mas a igreja do Senhor Jesus,
Igreja remida, comprada com o sangue do Cordeiro de Deus, tem essa missão, tem essa incumbência de levar ao conhecimento do mundo o plano de Deus, o projeto de Deus em relação ao homem, que foi executado na cruz do Calvário através de Jesus, e foi outorgado quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, e se tornou uma realidade. As promessas de Deus são realidades. As promessas contidas na Bíblia Sagrada para nós é um fato, porque Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos. Ele cumpriu com a sua palavra. Mas vamos mais adiante, meus amados. Terceiro, o arrependimento conduz a pessoa à tomada de decisões. Todos nós, em algum momento da vida, tivemos que tomar alguma decisão. Não é verdade? Tivemos que tomar alguma decisão em alguma área de nossa vida. E guarde isso: decisões certas na direção de Deus retira da pessoa a tristeza e a derrota e conduz à verdadeira felicidade. Observe Lucas capítulo de número 15, que o evangelista narra a história do filho pródigo, um filho rebelde, um filho que chegou para o seu pai e pediu os seus bens, a sua herança, e saiu gastando tudo o que tinha e o que não tinha. E diz a palavra do Senhor que quando acabou o dinheiro, foi-se embora as amizades, foi-se embora os amigos, foi embora tudo. Quer saber se tem amigos de verdade? Amigos de verdade. Quer saber se tem, fique sem dinheiro ou doente. Quando o sujeito fica sem dinheiro ou doente, as pessoas somem. Aí você sabe quem são seus amigos. E esse rapaz, essa história é ilustrada pela pessoa bendita de Jesus. Quando estava com dinheiro no bolso, tinha amigos, saíam com seus amigos, tinha amizades. Quando acabou o dinheiro, sumiram, motorinho, foi embora todo mundo. E aquele rapaz tinha que tomar uma decisão. O texto sagrado narra que ele estava em um estado de humilhação, um estado deplorável, lastimável, um estado destruidor, onde ele chegou a arrumar emprego alimentando porcos. Quem conhece a história e a cultura judaica sabe quão humilhante é uma prática dessa entre os judeus, entre os israelitas. Aquele rapaz tinha que tomar uma decisão, e ele tomou. Observe Lucas 15, 18. Aquele jovem toma uma decisão. E que decisão? Ele toma um caminho. Observe: levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Aquele jovem se arrependeu. O arrependimento daquele jovem conduziu aquele jovem a tomar uma decisão, e uma decisão certa, correta. Se ele não tivesse se arrependido, ele não tinha tomado aquela decisão. E isso é o problema de muitas pessoas hoje. Há pessoas que têm medo de tomar decisões certas, muitas vezes em voltar atrás em algo, por vergonha, por vaidade, por orgulho. Muitas pessoas deixam de tomar uma decisão correta por conta disso, orgulho, vergonha e etc.
E aquele jovem, ele tinha todos os motivos para ter vergonha de tomar essa decisão, de baixar a cabeça e dizer: eu errei. Mas esse é o problema do ser humano. O ser humano, ele tem complexo de assumir erros. Isso é desde a criação. Observe Adão e Eva. Quando Deus ficou frente a frente com Adão, o que Adão fez? Ele não assumiu o seu erro diretamente, ele disse: foi a mulher que tu me deu. Quando Deus fica frente a frente com Eva, ele diz: foi a serpente. O ser humano tende a fugir de suas responsabilidades. O ser humano tende a fugir de seus atos e de seus erros. Mas esse jovem narrado lá em Lucas não. Ele baixou a cabeça e disse: errei, ponto. Decisão correta. A Bíblia diz que ele retorna para o seu pai. E a atitude do pai, que significa, representa, simboliza a figura de Deus, foi uma atitude maravilhosa, gloriosa. Fica-se maravilhado em ver a atitude do pai, que representa Deus. O pai não colocou em conta a atitude, a loucura daquele rapaz, que o seu medo de voltar era que o pai colocasse em conta a sua loucura. Não, o pai, a sua atitude foi festejar, foi se alegrar, foi abraçar o seu filho, foi receber o seu filho, foi mandar vestir uma roupa nova, chinelos, calçados. Essa foi a atitude do pai, que representa Deus. Sabe o que é que nós aprendemos? Que quando nós tomamos atitudes corretas, quando nós nos humilhamos diante dele, quando nós o buscamos, Deus, ele age dessa maneira para com seus filhos. O pai não foi saber que pecado ele cometeu, com quantas mulheres aquele jovem saiu, quanto dinheiro ele gastou aqui e ali, que tipos de iniquidades e pecado ele praticou. O pai simplesmente o recebeu, perdoando a loucura do seu filho. Essa atitude desse pai representa a atitude de Deus. Observe Hebreus capítulo 10 e versículo 17: jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Deus não esquece, na verdade. Deus é Deus. Como é que Deus? Jamais me lembrarei, mas Ele não esquece. Mas olha, Deus usando a linguagem humana para falar com o ser humano. Ele diz: jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Embora Deus saiba os pecados, as iniquidades praticadas pelos seus filhos, Deus não coloca em conta. Observe Miqueias capítulo 7 e versículo 19: de novo terás compaixão de nós, pisarás nossas maldades e atirará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Olha que coisa maravilhosa. Em Hebreus 10, 17, ele diz: não me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. E Miqueias fala: lançarei nas profundezas dos mares. E aí Deus continuando falando através dos profetas, Isaías 1,18, ele diz: ainda que vossos pecados sejam vermelho como escarlata, eles se tornarão branco como a neve. Ainda que seja vermelho como carmesim, eles se tornarão branco como a lã. E aí nós vemos a diferença entre Deus e o homem. Tem até aquele hino do cantor Marcos Antônio: o olhar de Deus não é igual ao olhar do homem. O homem é difícil de perdoar.
ser humano, ele é difícil de perdoar. Deus já é o contrário. Uma das especialidades de Deus é o perdão. Uma das especialidades de Deus é a reconciliação. Uma das especialidades de Deus é a compaixão, a misericórdia, o amor, o resgate. É assim que Deus age. Observe Davi, dito na Bíblia como homem segundo o coração de Deus. Davi comete o adultério, depois comete o homicídio. Deus envia o profeta Natã à presença do rei Davi, e o profeta leva um grande ensinamento de Deus ao rei Davi, ao salmista Davi. E olha a atitude de Davi, mais um homem que toma uma atitude correta, uma atitude certa, uma atitude sábia, onde os seus pares, os outros reis, que ao ser indagado ou ser questionado pelos profetas de Deus, como por exemplo Acabe, não recebiam a exortação de Deus, matavam os profetas de Deus, viravam as costas para Deus, e aí era a destruição moral e espiritual daqueles homens. Davi foi diferente. Salmo 51, versículo 1 e 2, Davi disse: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente de minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Olha a sabedoria de Davi. Davi era um homem sábio espiritualmente falando. Ele não deixou de ser um homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque ele se arrependeu. Ele não deixou de ser um homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque ele buscou a face de Deus. Ele não julgou a culpa em A, nem B, nem C. Ele assumiu a sua miséria moral e espiritual naquele momento. Atitude sábia, uma atitude de grande relevância. Quer ver o ser humano em uma atitude de grandeza? É quando o ser humano assume seus erros e volta atrás. Quem jamais volta atrás em seus atos, em seus erros, em suas palavras, em seus feitos, é Deus. Jamais Deus volta atrás. Pela sua soberania, pela sua presciência. Mas o ser humano não. O ser humano sempre estará possibilitado em suas decisões em tomar uma ou outra decisão errada que carece ele voltar atrás e tomar a decisão correta. Mas escute, tudo passa pelo arrependimento. Por isso que o título da nossa mensagem é arrependimento diante de Deus. Porque o arrependimento diante de Deus, quando é praticado verdadeiramente, ele leva o ser humano a seguir esses caminhos. Ter a oração correspondida, confessar os seus pecados, e o terceiro e último abordado nesta noite foi conduzir a pessoa a uma decisão correta, a uma decisão certa. Portanto, meus amados e queridos irmãos, que possamos tomar decisões corretas, sempre andando dentro desse contexto, pelo caminho do arrependimento. Se caminharmos por esse caminho, o caminho do arrependimento, que é um pressuposto para recebermos a presença
estaremos aptos a mantermos um relacionamento íntimo, profundo